Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Bom dia a todos aí. Quem estiver me ouvindo aí, dá um joinha, dá um like aí para a gente testar o áudio uma vez. E a gente vai começar já. Mais um webinar inédito aí para vocês, pessoal. Não sei vocês, mas eu estava muito ansioso por esse aqui. Já é um tema que eu queria falar faz um tempinho. E o interesse de vocês vem crescendo, as demandas vêm aparecendo. E aí, missão dada é missão cumprida, pessoal. Então, vamos entregar aí uma vez aí mais um webinar inédito aí para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Tem vários parceiros com oportunidades de Tetra para fazer venda, para fazer locação, mas muitas vezes a maioria não sabe às vezes por onde começar, né? Como que funciona o protocolo, como programa, o que eu preciso de informação. Então hoje a gente vai tirar bastante dúvida relacionada a isso, pessoal, tá? Lembrando que esse Fundamentos de Tetra, pessoal, eu posso dizer que basicamente é um overview, tá? Dariam para fazer vários webinars para falar de Tetra. Ele é bem mais complexo, bem mais elaborado, tem bem mais possibilidades, tá? Então, eu tentei deixar de uma maneira bem mais simples, como de costume, mas colocando de fato aquela informação precisa que a gente precisa aí no nosso dia a dia, tá? Aquela informação mais relevante. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Joia? Já está gravando aqui. Então vamos seguir em frente. Fundamentos de Tetra, pessoal. Então vamos lá. Para a nossa agenda de hoje aqui, vou falar um pouquinho da introdução sobre o protocolo Tetra, né? Algumas funcionalidades. Pessoal, eu separei algumas funcionalidades, tá? No Tetra tem muita coisa, tá? Como eu comentei, um overview, daria para fazer vários webinars, tá? Um só de estrutura, outro só de funcionalidade, outro só de produto, aplicação de software, tem muita coisa, tá? Então, eu coloquei algumas funcionalidades, pelo menos para vocês começarem a se familiarizar um pouco. Depois a gente vai falar um pouco sobre arquitetura e gerenciamento da rede, né? A rede, como que é montada uma rede Tetra, para a gente entender um pouquinho. E por último, eu vou apresentar alguns softwares para vocês conhecerem as ferramentas, né, que a gente usa quando a gente trabalha com Tetra. Bom, então vamos lá. A pergunta de R$1 milhão. O que é Tetra? Então, basicamente, pessoal, o Tetra é um protocolo, tá? Que foi desenvolvido aí pela ETSI. Na verdade, não foi desenvolvido pela ETSI. O protocolo foi fundamentado em 1995, tá? Começou a ser estudado isso no final da década de 80, e aí, em 95, foi estabelecido ali o protocolo em si. Atender demandas aí como segurança pública, aeroportos, ferrovias e etc. Tá? Então, já uma pequena diferença, né, pessoal? O protocolo Tetra ele foi estabelecido em 1995. Tá? Enquanto isso, o protocolo DMR foi estabelecido em 2005. Tá? Então, 10 anos depois. Tá? Então, a gente pode falar seguramente é que pelo menos 10 anos à frente aí do DMR. Tá? Então, é um protocolo bem mais maduro. Tá? Uma outra diferença que a gente já observa aqui, pessoal, a largura do canal ó, é de 25, dobro do DMR, né? O DMR é 12,25. Tá? Então, a largura de canal do Tetra, basicamente, é o dobro. Aqui a gente tem né, ele usa a tecnologia TDMA. Que legal, pessoal. Ele usa uma tecnologia TDMA, acesso múltiplo por divisão de tempo, porém com slots, pessoal. Tá? Então, quer dizer o quê? Que para uma frequência eu tenho time slots. Tá? Recapitulando, no DMR eu tenho uma frequência para 2 slots. No Tetra eu tenho uma frequência para 4 slots. Né? Então, basicamente, aí é o dobro da capacidade. Né? E a modulação, se vocês se recordarem do DMR, a modulação do DMR é o FSK, né? Que é o Frequency Shift Key. Tá? No Tetra, a modulação é um pouquinho mais complicada de falar, pessoal. Tá? É π/4 dQps. Tá? Lembra até uma fórmula aí, aritmética, né? De fato. Tá? Pessoal, um outro detalhe aqui, né? Vocês estão vendo essa modulação. No Tetra, eu não tenho possibilidade de colocar canal analógico, tá? No Tetra não tem possibilidade sequer de colocar canal de teste analógico, programar um canal analógico, tá?
justamente porque ele é tal, tá? Então, teste em monitor de serviço, de fato, você tem que ter um protocolo Tetra, tá? Para simular uma estação rádio base, para você fazer os testes, tá? Então, não tem como eu colocar o Tetra e passar no monitor de serviço aquele HP que a gente está acostumado no DMR, tá? Então, são algumas anuências em comparação aí do DMR Tetra, tá? Então, são protocolos aí bem diferentes, similares em algumas coisas, mas na sua essência ele tem bastante diferença, pessoal, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Uma linha do tempo de Tetra da Hytera, né, pessoal? Então, a Hytera entrou no TCCA. Pessoal, o TCCA é a Associação Tetra. Do mesmo jeito que eu tenho o DMR Association, o Tetra também tem uma associação que chama TCCA. A Hytera entrou em 2003 no TCCA, tá? Em 2010, um pouquinho mais à frente ali, a Hytera lança lá o primeiro rádio portátil de 3 watts de potência, pessoal, tá? Que é o PT580H, e posteriormente virou o PT Plus. Tá? Então, em 2010, a Hytera já iniciou sendo pioneiro aí, lançando o primeiro terminal portátil de 3 watts de potência. No ano seguinte, mais uma novidade, né? E de fato aqui foi para a gente naquele tempo e é estratégico até hoje, né? Em 2011, aí a Hytera adquiriu a Holt Schwarz, tá? A divisão de Tetra, tá, pessoal? A divisão de instrumentação segue separado, mas a divisão de Tetra da infraestrutura foi adquirido pela Hytera no ano 2011, tá? Então a infra de Tetra da Hytera, ela é oriunda da empresa Holt Schwarz, tá? É uma empresa alemã, uma das pioneiras aí na construção do protocolo Tetra, inclusive, tá bom? Um pouco mais adiante, pessoal, em 2015, a Hytera aí é contemplada com o primeiro grande projeto de Tetra dela, tá? Um projeto na Holanda que basicamente cobre o país inteiro, tá? Eu tenho até um slide, inclusive, num PPT só de cases de sucesso de Tetra, onde explica os detalhes, tá? Era uma rede do concorrente, teve várias falhas, e aí eles a Hytera numa proporção assim muito grande, pessoal, tá? Então, eu não lembro quanto o número de terminais, mas é um número de terminais assim, absurdo, o tamanho da rede, estrutura, tá? Um negócio assim assustador, muito grande. Já em 2017, pessoal, acontecem dois detalhes importantes aqui. Ó. Em 2017, a Hytera adquire a Teltronic, que é uma empresa de Tetra, né, que faz a infraestrutura de Tetra também, né, ou seja, o site, e a Sinclair, que é uma empresa de RF, né? Então, são duas empresas aí estratégicas dentro do grupo da Hytera. E naquele mesmo ano, a Hytera inova mais uma vez, lançando ali o primeiro rádio Tetra com LTE. Então, quando você vê aí algum concorrente lançando algum rádio multimodo similar, pessoal, tá? Lembre-se que a Hytera já lançou isso em 2017. Então a gente está bem à frente nesse quesito, tá? Então a Hytera lançou esse terminal lá em 2017, quando muita gente achava que ia demorar muito, que não era um produto meio que fantasia, mostrou o produto e já acabou fazendo venda, fizemos a webinar na época, né? Porque não era de plataforma, mas a gente fez alguns roadshows mostrando o produto, etc. Tá? E hoje a gente tem ali com LTE como o Tetra com LTE. Esse da foto ali é o PT 760, hoje a gente tem o PT 680 e o PDC 680 também. Então a gente tem tanto o Tetra como o DMR convergindo com o LTE, tá bom? Em 2018, o primeiro grande projeto Tetra com LTE, pessoal, uma petrolífera russa, tá? Projeto também assim gigantesco, tá? Muito grande também. E 2020 ali, a rede nacional de toda a Tailândia, tá? Então, ali coberto por Tetra, pessoal. Tá? Então, alguns fatos importantes aí da Hytera relacionado à Tetra e um pouquinho de já, né? Já que as tecnologias vão se convergindo, né? Deixa eu fazer aqui. Não, só bom dia. Joia, vamos seguir em frente aqui.
Um pouquinho da evolução do Tetra, pessoal. O Tetra tem três formas de comentar, tá? O primeiro é o Tetra 1, inclusive vocês podem ver que a infraestrutura dela é um pouquinho diferente, tá? Basicamente, né, pessoal, pelo fato de a gente ter uma largura de canal maior, a gente consegue trafegar mais dados, tá? Então, se você lembrar do DMR, ele é 9.6 kbps, né? Enquanto no Tetra, no Tetra 1, 30 kbps. Então, a velocidade um pouquinho maior. Mas, porém, ainda assim, é muito pouca largura ainda, né, pessoal? Não é um pacote de dados relativamente significante ainda, né? Então, eu ainda estou falando de mensagem de telemetria e outros, né? Trafegar dados numa quantidade significativa para um. Tá? Dois, pessoal, tá? Ele veio para trazer mais velocidade de dados, né? Que é o Tetra 2/TEDS, tá? O TEDS de dados, onde basicamente foi feito um aprimoramento na parte de dados. Na parte de dados, pessoal, a gente saiu lá dos PS, saltando ali para 150, 300, até 600 K. Então, o Tetra 2 já tem uma capacidade bem mais relevante da taxa de dados, né? A gente já consegue fazer algumas significativas, né? Alguma coisa. Porém, pessoal, essa tecnologia ela ficou obsoleta, tá? Porque em questão de pouquíssimo tempo depois surgiu uma coisa chamada LTE, tá? Show de trabalhar com kbytes, pessoal, né? Já passando para mega, né? Então, de fato, aqui a gente dá dados reais para o cliente, né? Atendendo aquela expectativa do cliente, de repente, de ter acesso a uma câmera, acesso a um sistema, trafegar um sistema, de repente, alguma aplicação Android que ele colocou no rádio multimóvel dele, e assim sucessivamente, né? Então, de fato, o LTE vem para agregar o sistema Tetra, entregando ali uma capacidade de dados de fato bem significativa, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Pessoal, tem duas pessoas que estão falando aqui que estou sem áudio ou o áudio está picotando aqui. Quem puder dar um feedback aí, pessoal, dá um feedback para ver se vocês estão me ouvindo bem aí. Por gentileza. Parece que é isolado, pessoal. A grande maioria está ouvindo bem, sim. A grande maioria está ouvindo bem. Joia. Então, deixa eu ver aqui, áudio. Áudio está cortando, o áudio está bom. Tem um que fala que está cortando e em seguida o outro fala que está bom. Áudio está cortando, mas está bom. Mas dá para ouvir de maneira geral. Legal. Joia. Então, vamos seguir em frente aqui, pessoal. Então, aparentemente aí algumas pessoas só estão tendo problema, que a grande maioria está ouvindo bem. Então, vamos lá. Pessoal, então, o Tetra aí tem três fases, né? Tetra 1, Tetra 2 e o Tetra já com LTE, tá? Já queria fazer um gancho aqui, pessoal. Vocês devem se recordar, né? Quando surgiu a Nextel, a Nextel vai acabar com o rádio, né? E não foi o que aconteceu, né? Aí surgiu o POC, né? Mais recentemente, o POC vai tirar o mercado do rádio, né? E também não é o que acontece na prática, né, pessoal? E no Tetra não é diferente, né? Muita gente falando que o Tetra vai acabar em função do LTE, pessoal, tá? E de fato não é o que vai acontecer, tá? Ao que tudo indica o mercado, tá? O Tetra e o LTE eles se convergem, tá? Então, por exemplo, uma estação rádio base LTE, sei lá, vou ter 5 quilômetros, 10 quilômetros no máximo de cobertura, tá? Isso em campo aberto, tá? Uma grande taxa de dados. Agora, uma estação rádio base Tetra, pessoal, eu vou ter muitos quilômetros de área de cobertura, então não tem nem comparação, tá? Em relação à cobertura do LTE. Então, basicamente
vai focar em dados, o outro basicamente vai focar em voz, pessoal, tá? Então, você não teria nem comparação, por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 50 sites Tetra. Imagina quantos sítios LTE você precisaria para cobrir. É muita coisa a mais, né? Então, não faz sentido. Tá? Então, o LTE não vem para tirar o mercado do Tetra e vice-versa, pessoal. São aplicações diferentes. Elas se convergem para trabalhar junto ali para entregar a melhor solução para o cliente. Tá bom? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, para você que não conhece ainda, pessoal, entra lá no site do TCCA, tá? Que é a Associação do Tetra, tá? E o ETSI, que eu costumo brincar, né? Que é a Anatel da Europa, né? Basicamente todos os standards, né? Ou seja, todos os padrões ali são definidos por eles e adotados pelo resto do mundo, ou pela grande maioria do mundo, né? Então, se você quiser mais detalhes, eles têm no site, é bem bacana. Quem são os principais fabricantes de Tetra, pessoal? Aqui os players mudam um pouquinho, né? Você pode ver que mudam um pouquinho os fabricantes, né? Eu coloquei os principais, tá, pessoal? Se você entrar lá no site, vai ver que tem uma lista lá enorme de fabricantes de infraestrutura, de terminais, de RF e etc, etc, tá? Eu coloquei os principais aqui. Por exemplo, sendo a Teltronic uma empresa do grupo da Hytera, né, que basicamente entrega a infraestrutura. A gente tem ali a DAN, que também só entrega a infraestrutura, ou seja, esses dois aqui não tem terminais, né, eles só têm a infraestrutura. Por exemplo, no caso da Sepura, né, a Sepura só tem terminais, ela não tem infra, tá? E assim sucessivamente, né? E aí a Hytera, a gente se destaca pelo quê, pessoal? Porque a gente consegue entregar a solução inteira, tá? De ponta a ponta, tanto o Tetra como o LTE, mas mais especificamente aqui falando do Tetra. Tá? Então, não são todas as empresas que entregam a solução completa, pessoal. Tá? Então, é normal os fabricantes fazerem certas parcerias para cada um atender uma parte do projeto. Né? Então, a Hytera aí se destaca poder entregar a solução de ponta a ponta. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de frequências do Tetra, né? Quais são as faixas de frequência que o Tetra trabalha, tá? Eu vou pular aqui para vocês verem, pessoal. O Tetra basicamente trabalha aqui em F3, F4 e F5, tá? Isso aqui é global, tá, pessoal? Então, se você pegar em qualquer lugar do mundo, você vai ver que isso é a mesma faixa, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui a faixa aqui de uplink, ó, de 380 a 390, ou seja, você acabou de descobrir que a faixa de 300 MB é 10 MB de espaço. E o downlink, tá? Aqui, ó, 90 a 400, tá? Então, essa faixa aqui, pessoal, de F3, tá? Ela é utilizada para onde? Segurança pública e empresas privadas. Obviamente, é adequado, mas a faixa de frequência é essa, tá? Depois, pessoal, a gente tem o quê? O F4, que é o quê? 400 MHz, tá? O 400 MHz, pessoal, majoritariamente, ele vai ser usado aonde? Em aeroportos, tá? Inclusive, tem uma canalização da Anatel que chama âmbito de aeroportos, tá? Então, em aeroporto, você vai trabalhar, sim, com a faixa de o HF 400 MB, tá? Que seria aqui, ó. O uplink seria 450, 460 e o downlink 460, 470. Então, essa é a faixa para quem trabalha dentro do aeroporto, pessoal, tá? E por último, não menos importante, a faixa de F5, que seria o quê? A faixa dos 800 MB, pessoal, tá? Ainda existem poucas empresas com licença para operar nessa faixa, tá? Muito poucas empresas que ainda operam. Porém, ela tem uma peculiaridade, pessoal, tá? Se você der uma olhada, ó, o espaçamento aqui, ó, de F3 e F4 é 10 MB, né? Ou seja, similar ao nosso 350 e 400 MB hoje, né? Já no F5, pessoal, o espaçamento ó, é de 45 MB, ó. Tá? Então, é um pouquinho diferente ali a faixa de frequência de trabalho. Tá? Então, recapitulando, no F3 a gente vai trabalhar em empresas privadas e públicas. Tá? F4 a gente vai trabalhar dentro do aeroporto e F5 basicamente seria para operadores. Tá? Existem poucas empresas ainda com licença, mas ainda está vigente. Vamos seguir um pouquinho mais, vamos falar dos canais, né? Do Tetra, pessoal. Tá? No Tetra, a gente tem alguns tipos de canais, tá? Então, o primeiro deles, e o mais importante, pessoal, é esse cara aqui, ó.
é o Main Control Channel, ou canal de controle em português, pessoal. Tá? O Main Control Channel, ou canal de controle, pessoal, é a inteligência do sistema. Tá? É o canal de controle que faz uma série de funcionalidades, tá? Que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, que o sistema tem um nível de inteligência, de organização e consiga executar funcionalidades chaves. Tá? O segundo tipo de canal, pessoal, seriam canais de controle secundários, Secondary Control Channel, tá? Então, ou seja, eu teria um canal de controle, no caso, redundante, tá? Então, é possível ter o canal de controle e canal de controle redundante também, tá? E, por último, o Traffic Channel, ou seja, o canal de tráfego, né? Ou seja, somente voz aqui, tá? Então, eu tenho 3 tipos no Tetra, tá? Como é que isso fica na prática, pessoal? Vamos aqui para a nossa linha do tempo aqui, com a frequência. Se você tem uma frequência só, então vamos imaginar isso aqui, ó, Carrier 1, pessoal. Tá? Carrier é só um nome diferente para repetir. Vou colocar aqui, ó, esse primeiro Carrier 1 aqui, ó. Eu estou nesse canal aqui, 3648, que vocês vão saber calcular ele daqui a pouquinho. Percebe que essa frequência, o primeiro canal, ó, é o canal de controle. Ó. O primeiro slot dele aqui é o canal de controle. Tá? Então, dessa frequência que é dividido em 4 slots, esse. E repare que o usuário aqui ele selecionou, ó, 2 canais para ser o canal de controle secundário. Ou seja, aqui a gente está pensando de fato numa redundância muito grande, né? Tá? E ele só deixou um canal de tráfego de voz, ó, que seria esse aqui, ó. Tá? Júlio, e se eu colocar mais canais, mais frequências, né? Mais carriers? Automaticamente, ó, da carrier 2 para frente, ó, todos são canais do quê? De tráfego de voz, né? Ó. Todos são voz, pessoal. Inclusive na carrier 3 também, tá? Então, automaticamente, pelo menos um canal tem que ser o canal de controle, pessoal. Ou seja, um slot seria o slot de controle. Tá? O restante pode ser canal de tráfego de voz, ou, se você optar, você pode colocar um canal de controle secundário para ser um backup também. Tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não, só bom dia. Estou sem áudio. Cara, sem áudio eu acho pouco provável, tá, pessoal? Se tiver sem áudio, entra e sai da sala, que provavelmente deve retornar, tá? Deve retornar. Deixa eu fazer mais um teste, pessoal, porque às vezes bastante gente áudio picotando. Vocês estão me ouvindo bem aí? Joia, joia. Legal. Picotando, mais estável. Joia. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Tá? Então, a gente tem canal de controle secundário e canal de tráfego de voz. Legal. Como é que a gente calcula o canal, né, pessoal? Lembra que eu mostrei para vocês ali como calcular? Ó? Então, como calcular, não. Eu mostrei o número do canal, ó. Número do canal, ó. Esse 3648 é o número do canal. Como é que eu descubro a frequência desse negócio aqui, pessoal? Né? Ou o canal propriamente dito, ó. Basicamente, você aplicar uma fórmula. Frequência de downlink menos a banda da frequência, menos 25 kHz, né? Tá em mega aqui, mas é 25 kHz, né? Basicamente é a largura do canal, né? Então, se você souber a frequência, você coloca a frequência menos a faixa de frequência dividido pela largura. Você tem exatamente o número do canal, tá? E aí, se você inverter, você consegue também achar a frequência, tá? Pelo número do canal, tá? Pelo número do canal, pessoal, se você for na canalização lá da Anatel, você também acha as frequências e o número de canal, tá? Então, é mais fácil, mas eu coloquei a fórmula aqui, básica, para vocês terem consciência de como que faz para localizar, tá? Legal. Deixa eu ver se tem. Júlio, o canal de controle secundário ele é obrigatório? Não, negativo. Ele é opcional. Por que colocar um canal de controle secundário, né? Vamos supor que uma interferência ou uma intermodulação calhou de estar bem no canal de controle, tá?
Então você pode acabar tendo algum tipo de problema. Uma vez que o sistema detecta que o canal de controle principal está com problema, tá? Ele migra para o canal de controle secundário. Tá? Então, é uma maneira de você prevenir que seja interferência ou intermodulação não atrapalhe o sistema, tá? Já que o canal de controle é responsável por muitas funcionalidades que vocês vão ver adiante. Tá? Então, não é obrigatório, mas é recomendável. Tá? Vamos lá, perguntas. O canal de controle secundário pode ficar diferente do canal de controle? Cara, depende da sua arquitetura de rede, tá? Mas em vias de regra, não. Tá? Em vias de regra, o canal de controle secundário ele vai estar junto do site do canal de controle principal. Tá? É possível, mas é uma arquitetura de rede um pouco complicada. O benefício não compensa o investimento. Vamos seguir em frente aqui. Pessoal, TDMA, acesso múltiplo por divisão de tempo, eu acho que esse todo mundo já conhece, porém com 4 slots, tá? Com uma largura de canal aqui de 25 kHz, né? Ou seja, para 25 kHz, você divide aqui por 4 slots, tá? Então, aqui, ó, para você que não é técnico, tem 25 kHz, ó. Esse 1, 2, 3, 4, ó. Dentro desse 1, 2, 3, 4, tá esse 25 kHz. Ou seja, é a largura do canal, cabem 4 caixinhas. Diferente do DMR, cabem 2 caixinhas, lembra? Tá. Então, o que? O slot 1 vai ser o que? O canal de controle principal. E do 2 ao 4 podem ser tráfego de voz. Bom? O canal de controle, pessoal, basicamente, se você tiver lá uma frequência só, algumas das funcionalidades, pessoal, tá? Sinalização do registro dos rádios, sinalização para chamadas, ou seja, que define chamada de grupo, chamada privada, chamada broadcast, chamada de background e assim por diante. Transmissão de mensagens curtas, organização de fila de GPS e etc. Tá? Então, o canal de controle é responsável por muitas funcionalidades importantes do sistema. E, obviamente, tem muito mais funções aqui. O que mais de funcionalidade que o canal de controle é responsável na rede, pessoal? Então, quando o canal de controle está ativo, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um sistema troncalizado, você vai ver, por exemplo, o canal de controle, ele fica piscando o tempo todo o LED. Então, imagine uma repetidora na sua frente, onde o LED fica piscando rapidamente o tempo todo, tá? Aquele ali é o canal de controle, tá? Ele está informando a rede e coletando informações o tempo todo, tá? Em tempo real. Então, por exemplo, o que ele envia de informações? Informações da rede, né? Como frequência, acesso, etc. Quais são os serviços que estão disponíveis, os parâmetros de acesso. Tá? É ele que também que informa a rede, né? Qual que é o MCC, o MNC, ou seja, código da rede. É ele que determina qual que é a área de cobertura do rádio, qual site o rádio pode falar ou não, qual horário que aquele usuário pode trabalhar ou não dentro daquela rede. Informações de entrada tardia. Entrada tardia, pessoal, é quando tem uma comunicação e você está falando com outra pessoa, está em outro grupo. Aí quando você soltar o PTT, o seu rádio automaticamente passa a receber essa comunicação depois. Parâmetros de outros sites, né, de sites adjacentes, sites que estejam próximos, detalhes sobre a estação rádio base, enfim, tem muitas funcionalidades. Tá? Eu falei do GPS também, então tem muita funcionalidade. O canal de controle ele é importantíssimo, pessoal. É ele que é o cérebro da operação, tá? É ele que atua no controle dos rádios para criar uma fila, uma organização e que determina os serviços que podem ser ou não executados, tá? Deixa eu ver, pergunta. Vamos lá. O canal de controle nunca vira canal de voz, correto? Nunca. O canal de controle é canal de controle o tempo todo. Tá? O que muda o canal de controle do DMR3 para o controle do Tetra? Nada. Ambos são canal de controle, tá? Você falou do DMR Tier 3, mas a gente pode ser mais amplo aqui na sua pergunta. Se existe alguma diferença no controle do Tetra para outros sistemas troncalizados? Não. Tá? O canal de controle é sempre responsável, tá, por gerenciar
todas as informações da rede, de coletar informações do terminal, levar a informação para o terminal, tá? E organizar. Rádio pode falar com rádio, esse rádio pode falar no site A, B, ou esse rádio só pode trabalhar em tal período, e assim sucessivamente, tá? Então, respondendo a sua pergunta, então não tem diferença do canal de controle do DMR Tier 3 para um canal de controle do Tetra, tá? Então, eles são extremamente similares, executam basicamente as mesmas funcionalidades. Perguntas, aqui mais uma boa aqui, ó. O canal de controle pode sofrer interferência externa de RF? Com certeza. Com certeza, foi o que eu acabei de o fato de ter o canal de controle secundário, tá? Justamente por quê? Caso você sofra uma interferência ou uma intermodulação, no Tetra, pessoal, é um pouco mais difícil de ter intermodulação, porque a grande maioria dos sistemas eles já vêm com combinador híbrido, tá? Então já se autoajusta as cavidades, etc. E qualquer tipo de interferência o equipamento se autoajusta. Então a habilidade é menor. Agora, de fato, pode acontecer, né? Dependendo da localização do site. Sim, o canal de controle pode sofrer interferência, e uma vez que a interferência prejudique, ele vai mudar de frequência ou o canal de controle secundário vai entrar no ar. Tá bom? Complementando aqui, se a interferência for constante, aí cai o sistema? Não, negativo. Essa é a diferença de um sistema troncalizado, gente. Vamos supor que tem uma interferência muito forte, vamos supor, alguém instalou lá com uma potência muito alta, próxima de um site Tetra, exatamente na frequência, inclusive, que trabalha o canal de controle, tá? O canal de controle vai ficar tentando saltar ali entre os slots. Se ele detectar que não tem como problema e a interferência vai continuar prejudicando a operação, ele passa para o canal de controle secundário, que vai ser o quê? Uma outra frequência, tá? E aí o sistema continua operando, não sai do ar de maneira nenhuma, tá bom? Aqui, pessoal, um pouquinho de potência de RF, tá? Então, vamos falar um pouquinho de potência de RF, que é um pouquinho diferente do DMR, ao qual a gente está mais acostumado, né? Então, os rádios ATEX, pessoal, começando pelo rádio ATEX, é basicamente a mesma coisa, né? É ou meio watt de potência. Os rádios portáteis, a gente já começa a ver uma diferença aqui, pessoal. O rádio portátil com mais potência, ele tem 3 watts de potência, tá? E aí tem terminais que chegam a 1.8 e 1 watt de potência. Isso também pode ser configurável. O terminal que tem 3 watts de potência, você pode, se assim for o caso, configurar ele com 1.8 ou com 1 watt. Ou o melhor dos mundos, né? No Tetra, essa é uma funcionalidade bem antiga já, que é o que? Transmitir de acordo com o nível de RSSI que ele tem do site. Ou seja, o rádio, se ele tiver o tempo todo próximo da estação rádio base, o que ele vai fazer? Opa, vou transmitir o tempo todo com 1 watt de potência. Para quê? Para economizar a bateria. Simplesmente isso. Tá? Já bem antiga no Tetra, pessoal. Passando para os rádios móveis, tá? Então, no rádio móvel, pessoal, já há uma diferença bem grande, né? No portátil, você vê que é 3 watts, até 3 watts de potência, não é tão diferente a potência do DMR, né? Agora, no móvel é bastante grande, né? A alta é 10 watts, pessoal. Tá? Em relação a pegar um rádio VHF que é 50, a diferença é bem grande, né? A diferença é muito grande, inclusive. Tá? E aí ele pode ser programado com 3 ou com 1 watt de potência, tá? E aí, pessoal, a gente tem outras duas figuras aqui, que é a Adobe, tá? Adobe nada mais é que uma estação rádio base outdoor, tá? Basicamente em português aqui, uma estação rádio base outdoor, tá? Então é um site outdoor, basicamente você coloca o que na torre? A alimentação, aterramento e está instalado. Esse equipamento ele tem 20 watts de potência, pessoal, tá? Podendo ser configurado em 10 ou 1 watt de potência. Lembrando, pessoal, que todos eles, né, eu comentei do portátil, mas todos eles têm essa potência adaptativa, tá? De acordo com a intensidade do sinal, ele pode a potência sozinho, tá? E por último aqui, eu tenho a minha DIB R5, tá? Que essa seria a estação rádio base indoor do Tetra, tá? Essa aqui seria a mais parrudona de todas, tá? Tendo versões aí com 50 watts de potência e versões com 25 watts de potência, tá? Então, como vocês viram, muda um pouquinho as faixas
tanto de frequência como a parte de potência muda também no Tetra, pessoal. Vamos ver perguntas. O sistema, nesse caso, avisa? Avisa sim. Tá? Inclusive, no terminal, ele vai mostrar para você, dependendo do tipo de defeito, de migração. Por exemplo, se você entrar em modo fallback, o que seria o modo fallback? Quando o controlador principal cai, o rádio te avisa, ó, você está trabalhando em modo trunking, mas você está single site. Tá? Então, o próprio sistema te avisa ali. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta grande aqui. Ó. Por conta da potência, podemos dizer que a cobertura do DMR é superior à do Tetra? Eu vou responder em duas partes. Você fez uma pergunta, você fez um monte de pergunta aqui. Vamos lá. Por conta da potência, podemos dizer que a cobertura do DMR é superior à do Tetra? É um pouco superior, tá? Há muito tempo atrás, a diferença de cobertura era bem grande, tá? Porém, pessoal, hoje no Tetra a gente tem uma coisa chamada dupla diversidade, tripla diversidade, tá? Que aumenta exponencialmente a área de cobertura. Ou seja, eu tenho mais antenas de RX. Então, por exemplo, eu vou até subir a aba aqui, ó. Vocês estão vendo esse equipamento aqui, Adobe, né? A Adobe, ela tem 20 watts de potência com polarização simples, ou seja, uma antena faz TX-RX. Se eu adicionar a segunda antena dela, pessoal, que seria a dupla recepção, né? A dupla polaridade, ela ganha 3 dBi, pessoal, de ganho, tá? 3 dBi em 20 watts, pessoal, praticamente eu dobrei a potência da estação rádio base, tá? Então, o DMR sim vai ter uma cobertura um pouco melhor do que o Tetra, tá? Porém, o Tetra vai ganhar em alguns outros parâmetros, como penetração de nível de sinal, tá? Então, é meio complicado dizer que é muito superior. Não é muito superior, tá? Essa diferença caiu bastante. E por que a potência do Tetra é menor, tá? Boa pergunta. A potência dos radiotetras ela é menor, pessoal, porque ela foi concebida de uma maneira que foi feita para trabalhar com células, tá? O Tetra ele é oriundo do 2G, do GSM, tá? Então, basicamente, se você pegar o protocolo Tetra e o protocolo GSM e fazer um ponto a ponto, você vai ver que eles são extremamente similares. Tá? E por isso que o terminal não tem uma potência tão alta. Tá? Por quê? Porque o objetivo é trabalhar em célula. Do mesmo jeito que o seu celular tem miliwatts de potência, por quê? Ele trabalha em células. Tem um site sobrepondo o outro. O Tetra tem o mesmo conceito, a mesma ideia. Por isso que a potência é mais baixa. Tá? Por questões de normas ou ocupação no espectro maior. Bem, a questão de norma eu já comentei, tá? Como ele foi feito ali em meados de 95, então essa que era a ideia. Em questão de norma, tá? Isso é válido aí para o mundo todo, tá? Então o protocolo trabalha dessa maneira. Júlio, por qual razão a potência dos terminais é reduzida? É questão de hardware, Anatel? Basicamente, pessoal, como eu acabei de comentar em cima, tá? O protocolo foi desenvolvido assim. Mais ou menos seria colocar um terminal em 10 watts de potência, tá? Não faz sentido, tá? Por quê? Vai acabar com a bateria do rádio e depois porque o rádio trabalha com o conceito de célula, pessoal. Ele foi concebido para trabalhar em células, ou seja, não precisa de tanta potência. Colocar um site cobertura assim absurda, né? No Tetra não. No Tetra a gente tem áreas de cobertura dos sites um pouco menores, tá? Justamente por isso, porque a arquitetura dele é feita para trabalhar de uma outra maneira, tá? Não é uma questão de Anatel, tá? É uma questão global do protocolo. Boa pergunta. Vamos seguir em frente aqui, pessoal. Deixa eu dar uma pausinha aqui só para tomar um golinho de água, pessoal. Só um segundo. Vamos lá. Falando de segurança, pessoal. No Tetra, os níveis de segurança são um pouquinho mais elevados aqui. Deixa eu ver. Uma pergunta boa aqui, ó. Nossa, grande pergunta, hein? Rapaz, deixa eu aumentar aqui, ó. Dona Carol caprichou na pergunta aqui, vamos lá. Oh, meu Deus, gargantinha tá dura hoje, vamos lá. Se no Tetra temos que usar mais DOBs para ter mais células,
consequentemente, é um sistema mais caro que o DMR Tier 3. Depende. E se o DMR Tier 3 tem uma cobertura ligeiramente melhor, o que justifica ter um sistema Tetra e não DMR Tier 3? Perguntinha boa, hein? Perguntinha muito boa. Gente, obviamente a Hytera tem o DMR Tier 3 e o Tetra, tá? Existem aplicações aonde vai melhor o DMR Tier 3 e o Tetra. Vou dar um exemplo. Eu tento falar de maneira mais genérica possível, tá? No Tetra, interoperabilidade em canais é absurdamente maior do que no DMR. Exemplo, se você tiver uma rede Hytera que trouxer um terminal do seu concorrente, ele não só vai funcionar a voz, como dados. Tá? O que já no DMR isso já não ocorre. Então, no Tetra, outro detalhe importante, você pode ter uma infraestrutura da Hytera, você pode ter um mix de terminais, literalmente um mix de terminais, que eles vão estar se falando e trocando dados, tá? Que é muito mais tranquilo. E aí, por exemplo, o software de despacho eu quero de um outro fabricante, porque eu acho esse outro fabricante mais legal que os outros. E aí eu tenho uma interface, um gateway escada de um outro fabricante, pessoal. Tá? Então, o nível de interoperabilidade do Tetra, ele é muito... Tá? Em comparação ao Tetra, vai ser ligeiramente superior. Tá? Literalmente, vai ser um pouco superior em relação ao Tetra. Tá? Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Tá todo mundo me... Tem duas pessoas que comentaram aqui que a voz tá... tá cortando bastante aqui. Áudio falhando. Pô, eu tenho a impressão que é a ferramenta, pessoal, porque eu tô no cabo aqui, a internet tá muito boa. Tenho a impressão que tá apresentando algum tipo de corte aqui. Às vezes o áudio falha. Ah, entendi. Às vezes falha. Joia. Joia. Então, deixa eu finalizar a pergunta aqui, a resposta, aliás, para a dona Carol aqui, tá? Então, ligeiramente, obviamente, o Dementor 3 vai ter uma cobertura um pouco. Porém, dependendo da aplicação, número de terminais ou alguma funcionalidade específica, tá? Você acaba optando pelo Tetra. Por N fatores, tá? A resposta é muito extensa, tá? Mas em relação a, como você comentou aqui, célula por célula de cobertura, de fato, o DMR Tier 3 vai ter uma vantagem em relação ao Tetra, sim. Tá bom? Essa é uma pergunta muito... que dá para responder de várias maneiras, inclusive, tá? Tanto tecnicamente como... Eu tive que sair e entrar para voltar o áudio. Legal. São poucas falhas. Fala um pouco mais longe do mic, de repente está saturando. Boa ideia. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Vamos falar de segurança, pessoal, do Tetra. A parte de segurança, pessoal, ela já é um pouquinho mais avançada que o do DMR, pessoal. Tá? Um pouquinho mais avançada. Tá? No Tetra, a gente tem uma coisa chamada chave K. Tá? A chave K, basicamente, é uma chave, tá, gerada por um software do próprio fabricante, onde ele autentica de maneira individual ou mútua. O que seria individual? Somente o terminal autentica na infraestrutura. Ou as duas coisas, que seria o quê? No terminal e... Ou seja, tem que rolar um match aqui. Tá? Se as chaves não forem iguais, pessoal, se não tiver, mesmo que você tenha a programação tudo certinho, se essas chaves não forem exatamente iguais, o rádio não se registra na rede. Tá? Então já muda de autenticação nesse caso aqui em relação ao Tetra com o DMR. Criptografia fina, esse aqui no caso, tá? É possível colocar no DMR também, o Tetra, obviamente, também possui criptografia fim a fim. Criptografia fim a fim, basicamente, pessoal,
a informação ela é criptografada, né? Ou seja, ela vai uma senha e ela vai do terminal, passando pela infraestrutura, pelo sistema, até chegar no outro terminal, tá? Criptografia de interface aérea, pessoal, tá? Esse é um outro diferencial do Tetra, tá? O que seria a criptografia da interface aérea? É bem simples, pessoal. Quando você apertar o PTT, o que acontece? Você tem a frequência, né? A onda que está sendo gerada, aonde vai a parte de RF e a parte de dados, né? Ou seja, a sua voz ou mensagem, etc. No Tetra tem como você criptografar essa interface aérea, ou seja, mesmo que você tenha um monitor de serviço do Tetra, você só iria ver a portadora. Você não consegue escutar a mensagem. Por quê? Porque ela está criptografada. Tá? E essa interface aérea bloqueada é mais um nível de segurança que só tem no Tetra. E por último aqui, essa é uma bem comum, inclusive, nos terminais convencionais, né? Ativar e desativar os terminais, né? Isso aqui é basicamente o DMR nível 2 e 3 é capaz de fazer, habilitar, isso aqui o próprio terminal é capaz de fazer também. Bom, vamos falar um pouquinho de redundância, pessoal. Então, aqui vocês estão vendo uma DIB indoor, né? Com as suas anuências aqui. Então, para quem nunca viu, pessoal, eu vou tentar desenhar aqui de maneira mais simples, tá? Esse grandão aqui embaixo, ó, esse cara grandão aqui, ó, ele seria o combinador, pessoal, tá? É um combinador híbrido, ou seja, você mudou a faixa de frequência da programação dele, né? Ou mudou remotamente, ele se autoajusta na faixa de frequência. Tá? Aí a gente tem o que? A gente tem a parte aqui de ventoinha, tá? Aqui eu tenho um controlador. Esses azuis, pessoal, são os canais de tráfego de voz, tá? E o laranja seria aqui o canal de controle, tá? Físico. E aqui na parte de cima seriam os multiacopladores ou a parte de RX. E aqui o duplexador, tá? Pessoal, lembrando que esse desenho aqui ele pode ser alterado, tá? De acordo com a cotação, com o programa. Esse é só um modelo de apresentação da DIB, tá? Deixa eu apagar aqui, que eu tenho que passar aqui para vocês. Então vamos lá. Redundância, pessoal. Redundância da fonte de alimentação, tá? Então, se cair a fonte de alimentação, ele tem um backup lá, 1+1. Se o canal de tráfego de voz, né? Se o canal de voz, ele vai subir um outro canal de voz também automaticamente. Um outro detalhe, pessoal, em relação, até respondendo, complementando a pergunta da Carol, no Tetra, pessoal, aqui, como vocês podem ver, ele é todo hot swap. O que seria hot swap? Vocês estão vendo que tem uma alça aqui, ó, aqui, 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 e aqui tem umas travas no canal de controle, tá? O que seria isso? Você pode desligar o equipamento, ou seja, você pode arrancar essa bandeja aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta para vocês entenderem aqui, ó. Você pode arrancar isso aqui, ó, na mão, com o sistema funcionando, você não precisa desligar, tá? Ele é todo hot swap, tá? Essa é uma diferença do Tetra para o DMR Tier 3, tá? No DMR Tier 3 não tem essa possibilidade, enquanto no Tetra você tem essa possibilidade de hot swap, de trabalhar fazendo a manutenção com o sistema ligado. Tá? E, obviamente, né, backup também do canal de controle, pessoal. Então, o rack inteiro, ele pode ter ou não, tá, pessoal? Como eu comentei, esse é um dos desenhos de rede, tá? Quando a gente compra uma infraestrutura Tetra, pessoal, existem vários meios de montar esse design aqui, tá? Esse aqui é só um exemplo. Redundância do IPN. Pessoal, IPN é só um nome comercial para controlador central, tá? É só para desmistificar o negócio aí, tá? É um controlador central. Então, vamos imaginar aqui que você tem aqui, ó, site 1, site 2, para facilitar aqui o entendimento. Então, vamos supor, você teve problema local. Então, eu tenho um servidor local ali. Ele caiu, 1+1, o servidor redundante entra no ar automaticamente. Vamos supor que aconteceu uma tragédia, né? Mesmo o local, ele teve um problema lá também, tá? Ele pode subir. Tive problema no banco de dados. Ele também pode ter um banco de dados redundante, pessoal. O link, basicamente, né, aqui é um capa 3 de rede, então isso é básico, né? Toda rede, obviamente, tem que ser redundante, tá? O switch, evidentemente, também. E você pode ter redundância geográfica, pessoal, ou seja, o controlador principal,
o banco de dados, os links em outro local. Inclusive, pessoal, os aeroportos trabalham dessa maneira, tá? Eles têm um controlador geralmente central, tá? Onde fica dentro do aeroporto, numa sala X, e normalmente o redundante fica ao redor do aeroporto. Por quê? Caso tenha algum tipo de incidente dentro do aeroporto, o sistema continua trabalhando, tá? Então, é bem comum esse tipo de redundância local e geográfica dentro dos aeroportos. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Bom dia. Por que ter dois canais de controle? O canal de dados é de outra cor diferente do azul? Vamos lá. Por que tem dois canais de controle? Aqui na foto, acho que você deve ter se referido, né? No caso da montagem ali do rack, o desenho ali está com dois canais de controle, ou seja, o principal e o secundário. Já foi pensado, caso tenha algum tipo de problema, algum tipo de interferência, em redundante rapidamente ali no local. Tá? Inclusive, você pode, vamos supor que você teve um problema ali no canal de controle principal, você simplesmente saca ele ali e leva ele para manutenção. Não precisa nem desabilitar ele, desligar o sistema, etc. Tá? O canal de dados é de outra cor, diferente do azul. Isso, aquele azul, o laranjinha é o canal de controle, ou o canal de controle secundário. Tá? A alternância, pessoal, ela é muito rapidamente, ó. Em até 3 segundos, o sistema chaveia do controle para um controlador redundante. Tá? Evidentemente que depende do desenho de rede, se a sua rede é boa também, etc. Né? Não adianta fazer uma rede meia boca, e aí o sistema vai ficar prejudicado. Normais, em até 3 segundos o sistema está chaveado. Pessoal, esse eu acho que é um dos slides aqui, sim, mais importantes para vocês. Tá? Por quê? Toda vez que algum de vocês tem uma oportunidade de Tetra, seja para uma alocação, seja para uma venda, vocês precisam fazer a programação do sistema, né? E aí surgem várias dúvidas, né? Júlio, o que tem que programar no rádio? Quais são as informações que eu preciso pedir? E a maioria de vocês só consegue trazer isso aqui para a gente, ó. A frequência. Pessoal, a frequência no Tetra é só um dos parâmetros, tá? Então, eu preciso ter algumas informações. Então, toda vez que eu com Tetra, pessoal, primeira coisa, você tem que ir no administrador da rede e aí você vai pedir o quê? As informações de rede para ele, tá? Geralmente ele consegue imprimir isso daí do sistema ou ele consegue te printar. Tá? Quais são as informações da rede, pessoal? Você vai pedir para ele o MNC, o MCC, a frequência, o IC. Pessoal, o IC é do rádio, porém, você tem que confirmar com ele que é um IC válido ou um ID válido. O que é um ID válido, pessoal? É um ID que foi criado na rede, tá? E foi habilitado, tá? A rede tem que habilitar esse ID, não adianta só criar. Então tem que confirmar que é um IC válido, tá? Então fica a dica. Depois a gente tem o GIS, tá? Que basicamente é o ID de grupo. Então eu preciso saber também o ID de grupo, que deve estar válido também na rede. E por último, o nome do grupo, pessoal. Tá? Esses são os parâmetros básicos para o rádio Tetra autenticar na rede. Tá? Esses são os parâmetros mínimos, pessoal. Existem outros parâmetros de autenticação. Eu poderia citar chave K, SCK, end-to-end, autenticação mútua e etc, pessoal. Tá? Existem vários tipos de autenticação e de registro. Tá? Mas essas são as informações básicas. Tá? Com essas informações, você já consegue registrar o rádio na rede. Tá? Então, toda vez que você for trabalhar com Tetra, tiver uma oportunidade de um terceiro que está trabalhando no aeroporto, ou numa outra empresa, e você precisa alocar um rádio, precisa vender um rádio para ele, você vai buscar no administrador da rede, tá bom? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Ficou claro quais são as redes que vocês precisam buscar quando o usuário passar para vocês as informações? O que vocês vão buscar de informações aí? Eu acredito que tá bem simples aqui, né?
Então vamos lá, pessoal, vamos avançar mais um pouquinho. Eu vou falar agora de algumas funcionalidades, pessoal. Tá? Algumas só, tá, pessoal? Como eu comentei, tem muita funcionalidade do sistema, tá? O Tetra tem muito mais funções que um DMR, então daria para fazer com certeza mais um ou dois webinars aí só para falar de protocolo. Tá? O primeiro deles é o DMO, pessoal. Apesar de vocês não conhecerem a sigla, vocês conhecem a operação. DMO, pessoal, nada mais é que uma abreviação de Direct Mode Operation, ou seja, modo direto, ou seja, ponto a ponto. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, no ponto a ponto, obviamente, eu não estou utilizando a infraestrutura, né? Ou seja, eu estou fora da minha rede. Tá? Então, minha área de cobertura, ela também logo vai ser bem limitada. Tá? Então, a área de cobertura do Tetra, pessoal, no ponto a ponto, ela é bem limitada em comparação a um DMR. Né? O DMR, por exemplo, você pegar um VHF 5 watts, a gente sabe que é uma cobertura relativamente grande. Né? No Tetra, não. O Tetra não foi feito para falar no ponto a ponto, pessoal. Modo TMO. Agora sim, esse é o Trunking Mode Operation, que basicamente é o rádio registrado na infraestrutura. Né? Ou seja, aqui eu tenho voz e dados aliado à infraestrutura, eu tenho configurações avançadas aqui, tanto de voz como de dados, alto nível do que de segurança e redundância total do sistema. Tá? Então, quando eu estou trabalhando em TMO, basicamente eu estou registrado na rede e subordinado às regras daquela rede. DMO Gateway, pessoal, essa com certeza eu acho que é uma função das mais utilizadas por quem trabalha com Tetra, pessoal. E essa é uma funcionalidade que só tem no Tetra, tá? Não tem no DMR, pessoal. Mesmo o DMR Tier 3 não comporta essa funcionalidade ainda, tá? Como que funciona essa funcionalidade, pessoal? Vamos lá. Alguns pré-requisitos. Primeiramente, somente os rádios móveis têm essa função. Tá? Então, basicamente, o rádio móvel vai operar como o quê? Como um gateway, ou seja, ele vai ser uma ponte, né? E ele funciona como? Basicamente, ele retransmite o sinal da rede, ou seja, do TMO, para aonde? O ponto a ponto, o DMO. E vice-versa. Olha o desenho aqui, ó. Então imagina que esse carro aqui, ó, ele está com a função gateway, pessoal. Tá? Esse cara está com a função DMO gateway lá, tem um botão programado lá. E aí, ó, eu tenho um usuário que ele está longe da área de cobertura, tá? Mas ele está dentro do alcance daquele carro. O que esse cara vai fazer? Ele vai apertar lá o botão programável, tá? E aí o rádio dele vira um gateway, ou seja, ele pega a frequência simplex e transforma em duplex. E vice-versa, e também pega a simplex e volta para duplex, pessoal. Tá? Então, basicamente, o rádio móvel vira uma ponte entre um rádio ponto a ponto e a comunicação da rede. Tá? Essa, com certeza, é a funcionalidade mais utilizada por quem tem sistema Tetra, pessoal. Justamente por isso. Pelo fato de você conseguir estender a área de cobertura para terminais que estão, inclusive, no ponto a ponto. Tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Nos rádios EX, que a potência no DMR e Tetra são de 1 watt. Não faria diferença em questão à cobertura, certo? Certo. Até porque nesse caso, os dois são 1 watt de potência, tá? Então, não, de fato, não tem diferença. O que vai fazer diferença é a área de cobertura da sua repetidora, né? Ou do seu site. Posso usar essa função para fechar a comunicação em sites remotos? Não sei se eu entendi a pergunta, vamos lá. Porque aqui eu estou linkando um rádio portátil que não tem cobertura, mas ele só consegue alcançar o rádio móvel, tá? Poderia ser um rádio móvel aqui na ponta? Poderia, tá? Mas eu não linko sites entre eles, tá? Eu só linko terminais entre eles, tá? Então, basicamente, eu consigo fazer uma extensão, ou seja, um gateway entre esses sites, tá bom? Pessoal, dúvidas sobre o DMO Gateway? Essa é a função mais utilizada do Tetra, sem dúvida nenhuma, e é uma funcionalidade que só tem no Tetra. DMO Repeater, essa que vocês conhecem, tá? Com certeza. Basicamente, os rádios móveis e portáteis podem executar essa função, e basicamente ele retransmite o sinal, porém só em DMO, somente no ponto a ponto. Tá? Então isso aqui tem no DMR, obviamente que o DMR pegou já do Tetra, tá? Então a gente não tem sinal da infraestrutura,
é somente uma transmissão local. Tá? Então, no ponto a ponto, por exemplo, você não teria comunicação, eu colocaria o rádio móvel, né? Que é mais interessante, né? O rádio móvel tem um pouco mais de potência, então o rádio móvel fica sendo ali a repetidora para aqueles terminais. Tá? Então, isso é bem utilizado quando algum grupo de usuários precisa fazer uma manutenção, algum serviço afastado da rede e não tem cobertura, vai uma viatura junto para poder gerar uma área de cobertura um pouco maior para os terminais que ali vão trabalhar. Tá? Então, DMO Repeater. Modo fallback, pessoal. Esse aqui também é uma outra funcionalidade também muito utilizada. Tá? Basicamente, o fallback, pessoal, o que, que acontece? Quando um site perde a comunicação com o controlador central. Tá? Então, como você pode ver aqui, ó, o link caiu. Ó. Então, o site 2 perdeu a comunicação com o controlador central. Ele perde a comunicação? Mais ou menos. Tá? Por quê? O site permanece operando em modo TMO, ou seja, permanece trabalhando em modo trunking, porém, o que, que ele vai perder? Ele vai perder a comunicação, né? Entre os sítios, por exemplo, né? Então, se tinha comunicação entre os sítios, ele perdeu, tá? E alguma funcionalidade, como, por exemplo, alocação de sites por terminais, né? Então, por exemplo, se tem um terminal que só fala no site 2, só fala no site 3, quem gerencia isso é o controlador que manda as regras através do canal de controle. Então, você perderia isso. Mas fora isso, localmente, você continua trabalhando em modo troncalizado. Bom, então fallback é uma funcionalidade também muito utilizada no Tetra. E um detalhe, tá? Quando o sistema entra em fallback, ele avisa no terminal. Então, no terminal vai aparecer ali modo fallback. Pergunta: o DMO Gate e o DMO Repeater são licenças adicionais ou nativos dos equipamentos? O DMO Gateway, certeza que é uma licença, tá? O DMO Repeater eu não tenho certeza, tá? O Gateway eu tenho certeza que é licença. Inclusive tem que ter o hardware certo, tá? Pessoal, no Tetra, tanto o rádio móvel como o rádio portátil, tem várias versões de hardware, tá? Então você precisa pedir o hardware que comporta essa funcionalidade mais a licença. O DMO Repeater, eu não me recordo, tá? Faz bastante tempo que eu não configuro o DMO Repeater. Eu configuro mais DMO Gateway com frequência até. Então esse eu tenho certeza que é licença. Agora o DMO Repeater eu preciso consultar, não me recordo. Vamos seguir em frente aqui, pessoal. Presence Indication, ou indicação de presença, né? Essa aqui vocês vão adorar. É bem diferente. Pessoal, basicamente essa funcionalidade, tá? Ela melhora o quê? A utilização do canal de tráfego, tá? Aciona somente os sites que contêm os grupos participantes, através do quê? Do canal de controle. Olha o canal de controle, mais uma vez, aqui exercendo o trabalho dele. Como que funciona, pessoal? Então, imagina que esse cara aqui, verdinho, ó, ele está iniciando uma chamada. Está iniciando uma chamada de grupo aqui. Porém, com essa funcionalidade ativa, pessoal, a indicação de presença, ele só vai acionar os sites aonde tem usuários que participem daquele grupo. Tá? Ou seja, ele só vai acionar esse site e esse site. Ou seja, os sites verdinhos aqui. Perceba que os sites laranja, eles não estão recebendo a chamada. Por quê? Porque os terminais que ali estão registrados não fazem parte daquele grupo de chamada. Tá? Então, é uma maneira de você economizar canal de tráfego de voz. Tá? Isso é uma funcionalidade também muito utilizada, tá? Para você economizar frequências. Tá bom, pessoal? Então, é uma funcionalidade bem bacana e essa funcionalidade também ela só tem no Tetra, pessoal. Tá? Então, mais uma funcionalidade bem bacana aqui. Fila de prioridades, tá? Essa aqui vocês vão gostar também, porque ela é um pouco diferente do Priority Interrupt, né? Do DMR, do convencional, tá? Então, a gente tem aqui 16 níveis, tá? De prioridades. No convencional, pessoal, a gente só tem o Priority Interrupt. Ou você derruba ou você escuta, né? Acabou. A gente não tem fila de espera e nem níveis de prioridade, né? Então, vamos lá. No Tetra, pessoal, vai do 0 ao 16, né? Então, perdão, do 0 ao 15, né? Somando 16. Então, o 00, pessoal, é sem prioridade nenhuma. Então, eu vou colocar isso aqui para Dona Maria, para o seu João, tá? Aquele pessoal que tem que ter um rádio para trabalhar, mas a comunicação é uma prioridade na rede, tá bom? Aí, em seguida, o que eu tenho? Eu tenho do level 1 ao level 11, tá?
Pessoal, dependendo do nível de prioridade, você vai entrar numa fila aqui. Tá? Vamos lá. Imagina que o site está todo ocupado. E aí você tem prioridade 2. Tá? Vai parecer para você que o site está ocupado, você vai entrar na fila de espera. Se alguém com prioridade 11 chamar, ele não derruba. Porém, ele passa na frente de quem tem prioridade menor. Ou seja, quando o site liberar um canal de voz, esse cara que tem o rádio com a prioridade 11, ele vai ser informado. Pode apertar o PTT que tem canal livre agora, você tem prioridade. Tá? Então, o nível de prioridade de acesso também vai formar uma fila onde ele passa na frente de quem tem menos prioridade. Bom? Agora, se você tem level 12 até o 14, daqui para frente você derruba. Tá? Então, se você tem 12, 13 e 14 nível de prioridade, você derruba. Então, vamos supor que o site está totalmente ocupado, você tem prioridade 12. Você vai apertar o PTT, alguém vai cair. Tá? Alguém vai ser derrubado nessa jogada, tá bom? E por último, level 15, pessoal. Esse aqui é o canal de emergência, tá? Esse é a prioridade de emergência. Esse aqui não importa qual grupo você esteja, qual site que você esteja. Esse é o nível de prioridade que a gente usa para configurar, inclusive, o canal de emergência no group background. Calma, calma que vocês vão entender já. Tá? O que seria o group background? É um grupo que não está disponível no seletor de canais para o usuário, mas toda vez que um indivíduo aciona esse canal de emergência, você derruba todo mundo e esse canal entra no ar mostrando que é uma emergência. Tá? Então, os usuários só recebem essa chamada. Tá? Então, quem tem a prioridade de emergência 15, ele derruba todo mundo, pessoal. Tá? Toda a rede, inclusive. Tá? Então, no Tetra, esse é um outro detalhe. A gente tem a fila e a prioridade. Tá bom? Então, perguntas aqui, por exemplo, a liberação para uma chamada em espera é feita dependendo da prioridade de chamada. Chamadas com prioridade idêntica são processadas por quê? Na ordem de chegada. Ou seja, se os dois têm o mesmo nível de prioridade, vai falar primeiro quem apertou o PTT antes. Agora, se você tem um nível de prioridade maior, você vai falar antes. Agora, se você tem entre 12 e 14, você passa a derrubar os usuários. Tá bom? E 15 é a prioridade da emergência, derruba literalmente todo mundo. Tá bom? Recursos padrões, pessoal. Vamos falar um pouco de alguns recursos que é default do Tetra, tá? Isso aqui vale para todos os fabricantes, basicamente. São algumas das funcionalidades, pessoal. Se vocês pegarem no DMR, eu tenho lá 7, 8 caixinhas para habilitar, né, de licença de algumas funcionalidades. No Tetra, pessoal, eu tenho 30 caixinhas para habilitar. É muita coisa, pessoal. Então tem muito mais recurso nesse sentido. Tá? Então vamos lá. Eu vou comentar as mais diferentes aqui, né? Obviamente tem algumas coisas que são similares, né? Chamada de grupo, prioridade, emergência é bem similar. Receber chamada broadcast, pessoal, tá? O rádio é capaz de receber a chamada broadcast. O que é chamada broadcast, pessoal? É aquela chamada que aciona todos os sites de todos os grupos com todos os slots. Tá? Só quem faz chamada broadcast, pessoal, é software de despacho. Tá? Rádio não faz chamada broadcast. Tá? Você não consegue derrubar todos os rádios, todos os grupos e todos os slots. Somente o despachador. Então, o rádio tem a capacidade de receber a chamada. Tá? Entrada tardia, eu comentei lá no início, né? Então, vamos supor que você está falando com alguém, só que está rolando uma comunicação que você tinha que estar participando. Quando você soltar o PTT, o seu rádio vai mudar para aquele grupo ao qual você deveria estar participando. Tá? Isso que é entrada tardia. DGNA, pessoal, essa é uma função também muito utilizada, tá? Também pelo software de despacho, tá? O rádio tem que ser capaz de executar também. Basicamente, pessoal, DGNA é você arrastar, né, ou criar grupos temporários ou definitivos entre grupos e usuários, pessoal. Tá? Então eu posso colocar lá, sei lá, o grupo da manutenção para falar com o seu João, individualmente. Então todo mundo que faz parte do grupo de manutenção vai falar com o seu João, por exemplo. Tá? Então o DGNA é a capacidade, basicamente, de você alocar grupos com usuários. Tá? Eles não se falam, e aí, através do software de despacho, passam a se falar. Background Group, esse aqui eu acabei de comentar, né, na parte de emergência. O Background Group, pessoal, é um grupo que está no rádio, só que aquele usuário especificamente não tem acesso. Então, se você girar o Knob ali, você não vai ver o grupo de emergência, por exemplo. Tá? Só que, se alguém acionar esse grupo de emergência, ele vai aparecer para você, opa, grupo de emergência. Tá?
E aí você pode ter ou não a possibilidade de responder, mas a maioria das vezes o pessoal coloca só para ouvir essa chamada. Tá? Então, background group é o quê? É um grupo que está escondido ali, mas você não tem acesso a ele. Mas se alguém apertar o PTT, você vai ouvir a chamada. Entrada tipo um scan do grupo, exatamente, fazendo uma analogia, seria tipo um scan do grupo, só que sem criar a lista de scan, nem nada. Tá? Basicamente, funciona mais ou menos como um scan. Joia. Níveis de segurança, autenticação, como eu comentei no início lá, pode ser autenticação única ou mútua, né? Quando é única, pessoal, é só do terminal, e quando é mútuo, tem que ter a infraestrutura também tem que autenticar, ou seja, o seu terminal tem que mandar autenticação, tá? E aí a gente tem a autenticação mútua. Criptografia de interface aérea, né? Como eu comentei também. Pessoal, TI1, TA, né? TA. O que quer dizer? Terminal Electronic Assignment. Então, basicamente é o quê? É o número eletrônico do rádio, tá? O número serial do rádio de maneira eletrônica, onde o rádio pode ele pode criptografar a parte de interface aérea, tá? Através do quê? Do serial eletrônico do próprio rádio, tá? Criptografia fim a fim, esse aqui eu já comentei. Basicamente é a segurança do rádio passando pela infraestrutura, passando pelo sistema e chegando no outro rádio. O sistema também comporta o que? Criptografia de hardware, né? Ou seja, criptografia fim a fim através de hardware. Acesso com código PIN e PUC. Esse aqui é exatamente como o celular, pessoal. Então, você pode bloquear o seu rádio com código PIN e PUC. Tá? Você vai ter que toda hora digitar uma senha lá para bloquear ou desbloquear o seu rádio. E aqui, segurança de classe 1, 2 e 3 são basicamente os níveis e os tipos de segurança ao qual você pode configurar as criptografias. Chamadas individuais, pessoal, isso aqui é basicamente igual, né? Tem simplex, tem full duplex, né? Tetra é bem comum fazer chamada full duplex, obviamente que não é todos os usuários que podem fazer. Chamada individual com prioridade, tá? Ou seja, se tiver uma chamada individual ocorrendo, só que você precisa falar com aquele usuário, e o seu nível de prioridade é maior, você derruba a pessoa que está falando com aquele usuário e você fala com aquela pessoa. Tá? E a chamada prioritada pré-empty, que é aquela com prioridade que eu acabei de explicar no slide anterior. Se você tiver entre o 12 e o 14, você até derruba o usuário. Tá? Segurança do usuário, pessoal. Então a gente tem lá o botão de emergência dedicado e a função rua, essa que eu gosto bastante, pessoal. Que rua nada mais é que Register User Assignment. Tá? O que essa função faz, pessoal? Basicamente é o seguinte: imagina que você tem um rádio para 3 usuários. Só que esses 3 usuários, pessoal, têm níveis de acessos diferentes a. Um exemplo. O acesso número 1, ele tem acesso a todos os sites, a todas as frequências, a todas as funcionalidades. Ele tem prioridade 14 na rede, ou seja, toda vez que ele falar, ele vai derrubar alguém para falar. Ou seja, é um nível muito avançado, né? E aí o usuário 2 é um usuário intermediário, por exemplo, sei lá, tem prioridade 5, e ele tem menos grupos para falar. E tem o rádio com prioridade menor ainda, pessoal. Ele tem lá prioridade 0, apenas um grupo para falar e um site para falar. Exemplo. Toda vez que qualquer um desses usuários pegar um rádio, pessoal, ele tem que digitar uma senha. Uma vez que ele colocou a senha ali, o rádio vai subir um perfil diferente. Tá? Ou seja, usuários distintos podem compartilhar o mesmo hardware, tá? Basta colocar uma senha no rádio que o rádio vai subir com o perfil daquele usuário. Então essa é uma funcionalidade muito utilizada quando você tem muito mais usuários do que rádios. Deixa eu ver, perguntas aqui. Júlio, apenas recapitulando, a chamada broadcast é aquela que é feita é um conjunto com despachador de diversos grupos de comunicação. Isso, é um conjunto. Isso, a chamada broadcast, pessoal, basicamente é uma chamada que chama todos os grupos do sistema de todos os sites. Tá? Imagina que você tem lá 4 sites e 10 grupos. Você vai acionar os 4 sites e os 10 grupos simultaneamente. Isso é uma chamada broadcast. Tá? Alarme de Mendel, isso aqui é exatamente igual. Atordoar e matar, pessoal,
que seria aqui desabilitar, tá? É só um nome diferente no Tetra. O matar aqui seria a função kill, a gente também tem no DMR, e o habilitar, desabilitar, exatamente a mesma coisa. Bloqueio, proteção de configuração do terminal, a mesma coisa também pode ser feita no DMR, pessoal, tá? Então, algumas das funcionalidades, pessoal, básicas do Tetra aqui, tá? Esses são recursos, assim, default, tá? Existem muito mais funcionalidades, tá? Eu separei só as principais, que basicamente são utilizadas no dia a dia. Essas são as funcionalidades, inclusive, que não tem nem licença, que é só configuração do terminal. E tem muito mais funcionalidades, tá? Como eu comentei, daria para fazer outro webinar, sem dúvida, só com funcionalidades do Tetra. Deixa eu ver perguntas aqui. O rádio veicular consegue abrir o áudio para escutar uma conversa? Depende. Se ele tiver a licença e a permissão para fazer isso, pode sim. Vamos lá. Arquitetura e gerenciamento. Vamos entender como é que funciona uma rede Tetra aqui. Então, eu separei 5 caixinhas aqui, pessoal, para vocês. Então, a primeira aqui é a nível de terminais, tá? Então, onde eu tenho meus rádios portáteis, meus rádios móveis. O segundo aqui é a minha estação rádio, os sites propriamente ditos, né? Então, como vocês podem ver, os sites, pessoal, perceba que todos eles têm sobreposição de área de cobertura, tá? Ou seja, os sites são montados de maneira que são células, tá? Ou seja, o rádio sempre tem cobertura de pelo menos um site, tá? Então ele está sempre em alguma sobreposição de área de cobertura. O IP Node, pessoal, nada mais é que um nome comercial para controlador central. Tá? E aí, no caso, eu tenho duas topologias de rede, a centralizada e a descentralizada. A centralizada, pessoal, é essa que tem o controlador físico aqui, ó. Eu tenho um controlador físico que controla todos os sites. Tá? A quarta caixinha é o NMS, que é o Network Management System, ou seja, é esse cara que gerencia a rede, tá? É através desse cara aqui que você vai fazer algumas configurações, vai ver alarmes, etc. E por último, a caixinha de aplicações, onde o Smart One também suporta o sistema Tetra. E aqui a gente tem um software novo, ó, que é o MPRS, que é um software de gravação um pouquinho mais profundo, tá? Onde ele busca direto aonde? No controlador as conversas, ou seja, não passa nada. Mesmo que o usuário despachador faça uma chamada individual para outro usuário despachador, ele vai ser gravado. Tá? É bem diferente do Smart One. O Smart One pega a informação da onde? Da repetidora, do site. O MPRS ele pega do controlador central. Bom? E aí, a gente tem a arquitetura descentralizada. Ó. Deixa eu apagar aqui, para não confundir vocês. A gente tem a arquitetura descentralizada também. A arquitetura descentralizada, basicamente, eu não tenho mais o controlador central, como vocês podem ver. Então, o controlador central, basicamente, tem um controlador em cada site. Porém, pessoal, o número de sites cai vertiginosamente. Não. Eu caio lá de 120 para 32 sites. Tá? Nesse desenho aqui, cada site tem o seu controlador, eles se conversam, mas eles não dependem um do outro mutuamente. Tá? E o número de sites cai bastante. Tá? Então, são essas duas arquiteturas que o Tetra tem. Uma centralizada, outra descentralizada. Gerenciamento da rede, pessoal. Olha como é fácil o gerenciamento da rede. Primeira coisa é via web, graças a Deus. Tá? Então, como vocês podem ver, no gerenciamento via web, pessoal, tudo que acontece dentro do site, de funcionalidade, de hardware, tá? Através de alarmes. Tá? Então, por exemplo, a parte SIP está funcionando, a parte de telefonia está funcionando, está funcionando ou não, se tem alguma funcionalidade que está com algum tipo de problema. Então, tudo isso online e remotamente você pode acompanhar. Por quê? Porque é web, pessoal, então é muito mais fácil. Tá? Ele tem uma exibição de alarme por mapa, tá? Então você pode ter um mapinha com a topologia da rede para mostrar ali, que facilita bastante ali a visualização. Você pode exportar esses recursos aqui, esses alarmes, é possível exportar isso, ele já exporta uma planilha de Excel prontinho, tá? Não precisa nem editar, já exporta com as colunas, tudo certinho. Monitoramento em tempo real, pessoal. Então, automaticamente, tudo que acontece na rede passa por aqui, tá? Então, isso aqui é em tempo real. Só para vocês verem como é difícil o acesso desse cara aqui. Qualquer pessoal da parte técnica que mexer um pouquinho nisso aqui, pessoal, consegue programar. Então, por exemplo, aqui, ó, subscribers, pessoal. O que seria subscribers? Terminais, né?
Então aqui, ó, eu vou criar os terminais dentro da minha rede. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no ADD, tá? E aí eu vou criar, por exemplo, aqui, ó, um terminal tetra, onde o IC vai ser esse cara aqui, o nome dele vai ser esse aqui. Ele vai ser um quê? Um terminal, ou seja, um rádio tetra. Quais que são as configurações de chamada dele? Ah, vai ser esse padrão aqui. Nível de segurança, não tem. Permissão, e assim sucessivamente, pessoal, tá? Ou não, ó, esse aqui vai ser um usuário que é do Smart One. Esse aqui vai ser o usuário do Smart One. A interface dele é um ACAP ou software, ou seja, é um gateway, onde se comunica com a infraestrutura, tá? Então, basicamente aqui, eu vou criando os meus rádios e os meus gateways na rede, pessoal. E aí eu tenho o quê? Os perfis de comunicação, segurança, as permissões, assim sucessivamente. Na aba de baixo aqui, pessoal, os grupos, os perfis dos grupos, qual grupo fala com qual usuário está dentro de qual grupo. Então é bastante simples, pessoal. Tá? Não tem muito segredo. E assim sucessivamente, como vocês podem ver aqui, ó, é uma interface web, então é muito simples de mexer. Tá? Você mexendo um pouquinho ali, futucando um pouquinho, você já consegue mexer na interface. Não tem muito segredo, tá? Bem simples. E por último aqui, pessoal, a parte de softwares. Tá? No Tetra a gente tem alguns softwares um pouco diferentes. Tá? Vamos apresentar para vocês aqui. O primeiro é o Drive Test, que basicamente faz uma análise de RF completa, pessoal. Tá? Então você pode colocar um terminal portátil, né? Porque a cobertura sempre tem que ser pensada no portátil. Então a Hytera tem um software aí que basicamente faz uma análise de RF na rede que você está. Tá? Então ele vai pegar a frequência lá do canal de controle, do tráfego de dados, a frequência de dados, dos tráfegos que está acontecendo, vai medir RSSI, BER, GPS, célula vizinho, isso em tempo real, pessoal, tá? E vai monitorar para você, tá? Inclusive isso aqui pode sair num mapinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma aba aqui com o mapa, é que está minimizado aqui, ó. Mas você tem uma aba com o mapa para você acompanhando a localização de acordo com o nível de sinal, tá? E esses relatórios, obviamente, são todos exportáveis, pessoal, tá? Então você tem uma aba aqui para análise de dados, tá? E uma interface ali gráfica com mapa, com tabelas e etc. Tá? Então, normalmente, pessoal, esse software aqui é recomendável para quê? Para quem tem a infraestrutura, tá? Para você que vai só colocar um terminal na rede, não é muito interessante, mas para você que tem a infraestrutura, vai trabalhar com infraestrutura, ao meu ver, é mandatório, tá? Para você fazer análise de sistema. O que mais que a gente tem de ferramenta, pessoal? O CPS do Tetra é um pouquinho diferente do DMR, tá? Inclusive, eu quero fazer um treinamento de CPS de Tetra, não sei se esse ano ainda, mas se não for esse ano, no início do ano que vem, para vocês verem como faz uma programação básica, pelo menos no rádio Tetra. Eu acredito que esse seja o calcanhar de Aquiles de muitos de vocês. Eu acredito que um treinamento de programação básica vai ajudar bastante, tá bom? O Tetra também tem OTAP, pessoal, tá? Na verdade, ele tem dois OTAPs, tá? Um OTAP basicamente é naquela interface web, onde você cria tudo remotamente e vai adicionando. E caso você precise, ele tem uma interface OTAP, tá? Que é um software que você vai instalar na máquina, conecta um rádio móvel na rede, detecta os parâmetros de rede, detecta não, adiciona os parâmetros de rede no OTAP, e aí, uma vez que o rádio móvel esteja registrado na rede, o software é capaz de enviar as configurações que você precisa mudar, seja para um rádio portátil e etc. Tá? KMA, pessoal, o Key Manager Assigner. Basicamente, pessoal, esse aqui é o software do fabricante. Para quê? Para você criar chave K, SCK, criptografia fim a fim, tá? Esse software ele tem dois tipos de a versão do administrador, que é a do fabricante, e a versão do cliente, tá? Normalmente a gente só dá acesso que é a versão do cliente para quê? Apenas consiga inserir a chave no rádio. Tá? Então, uma vez que o seu sistema tem autenticação, seja por chave K, SCK, end-to-end, você precisa desse software para inserir essa chave no rádio para que ele autentique na sua rede Tetra, ou seja, para que ele se registre na sua rede Tetra. Caso contrário, você não consegue registrar o rádio, mesmo que você tenha todas as configurações. Tá? E por último aqui, o Upgrade Kit. Tá? No Tetra, pessoal, o firmware funciona um pouquinho diferente. Tá?
O Upgrade Kit, ele é só a ferramenta, não é o pacote de firmware, tá? Então, no Tetra tem o Upgrade Kit, que é só a ferramenta, mais o pacote que você tem que inserir. Um outro detalhe, no Tetra, pessoal, a gente faz upgrade e downgrade livremente. Tá? Então, essa é uma outra diferença muito grande no Tetra. Se você subir o firmware e aí tem algum problema, sei lá, diminuiu o brilho, caiu a performance, apareceu um bug, alguma coisa, você pode dar um downgrade no rádio, tranquilamente, que o rádio aceita. Tá? Um outro detalhe, Tetra, essa ferramenta de Upgrade Kit, você consegue resetar o rádio, você consegue atualizar o firmware e resetar o rádio, você consegue atualizar o firmware e não resetar o rádio. Então ele te dá algumas outras opções que normalmente a gente teria que usar o CPS mais a ferramenta de atualização no DMR. Então o Upgrade Kit é uma ferramenta muito mais versátil no DMR, perdão, no Tetra do que no DMR, tá bom? Deixa eu ver perguntas aqui. Treinamento de programação de Tetra já. Vamos fazer. Pessoal, deixa eu fazer uma pesquisa aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Levanta a mãozinha aí, quem gostaria de um treinamento de programação de Tetra aqui. Já que o amigo levantou a bola aqui, quem acha legal um treinamento de programação de CPS de Tetra? Vamos ver quantos aqui vão se manifestar. Dependendo da quantidade, a gente dá prioridade maior ou não. Vamos ver aqui. Quantas pessoas vão se manifestar? Ó, pessoal, por enquanto só 4 pessoas aqui, hein? Acho que tá fraquinho esse pedido aqui, ó. Ah, tá aumentando agora. Agora sim. Ó, 10 pessoas ainda, pessoal. Muito pouco, muito pouco. Muito pouca gente, ó. 10 pessoas, 11 pessoas. Legal. Então, a gente pode ver futuramente de fazer um treinamento de CPS de Tetra, pessoal. Tá? Com certeza vai ajudar bastante vocês aí. Tá? Hoje é só fundamento. Vocês viram que eu nem falei de produtos, inclusive, né? A gente pode falar de produto, de CPS tem muita coisa, tá? E o último software que eu queria mostrar para vocês é o MDM, pessoal. Alguns de vocês, poucos, já conhecem, tá? Basicamente, pessoal, o MDM é uma plataforma unificada da Hytera, tá? Onde eu consigo fazer o quê? Programar o quê? Bodycam, POC, Tetra, PDT, que é o DMR da China, e DMR, inclusive. Por enquanto, só o HP7 entra aqui, pessoal. Tá? Então, a Hytera está começando a migrar para uma plataforma única. Evidentemente, que seria um sonho, né? Que todos os terminais, todos os produtos trabalhassem num software só, mas acho que não vai acontecer isso. Mas, por exemplo, os Tetra eu já consigo programar por aqui. Bodycam, POC, tá? Rádio multimodo. Tá? Hoje, DMR só entra o HP7 aqui, pessoal. Mas futuramente a série H toda pode ser programada pelo MDM. Tá? E aí vocês estão vendo que eu estou aqui com o MDM, o que? Lite. Tá? Existe o MDM Server, pessoal. E aí vocês vão gostar bastante. O MDM, pessoal, é um software que você, além de programar remotamente, você pode gerenciar as máscaras de programação. Exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que o seu instalador está em campo e vamos supor que ele não tem uma habilidade muito grande com o CPS. Ele não é muito familiarizado, ou programação não é a praia dele, né? O que você faz? Para ele, você dá o acesso do MDM Lite, bem limitado. Tá? E aí, ele, com acesso à internet, ele loga o MDM na nuvem, né? Loga na rede. E aí o MDM Server, aonde que ele está? Está aí na sua empresa. Ele está aí na sua empresa, o MDM Server. E aí o técnico, o engenheiro que tem mais facilidade, que é o cara que faz a programação, ele entra no code plug que está ali salvo na pasta do cliente, por exemplo, faz a programação e salva ali dentro. E aí o que acontece? O cara que está lá em campo, ele só precisa entrar na máscara e clonar, mais nada. Ou seja, é uma máscara, uma máscara clonada através da rede, pessoal. Tá? Então fica muito fácil de você gerenciar a rede. Então, para quem tem menos conhecimento de programação, ele vai a campo, o único empecilho, no caso, você vai precisar ter internet, né? Vai precisar ter acesso à internet ali para você conectar o MDM Lite ao MDM Server, tá? Porque geralmente o server vai estar na empresa de vocês, tá? Então essa é uma ferramenta poderosíssima. Ou, por exemplo, vamos dar uma outra aplicação. Você que é comercial, não tem intimidade com programação, e você precisa fazer uma programação. Você está lá no cliente, o cliente pediu para você. E aí, basicamente, se você tiver o MDM na sua máquina, você pede para o engenheiro ou para o seu técnico fazer a programação lá na nuvem
da empresa, lá no MDM Server, e aí você só vai lá, clica na máscara e manda gravar. Só isso. Tá? Então, facilita bastante. Então, a ideia é que a Hytera coloque cada vez mais equipamentos e mais terminais para serem compatíveis com o MDM. Tá? Então, o MDM, além de fazer programação, você faz upgrade, insere licença, instala aplicativo. Tá? Então, é uma ferramenta poderosíssima. E, por exemplo, para os rádios multimodo, pessoal, tá? Ou para o POC, por exemplo, para equipamentos que têm Wi-Fi, se você colocar na mesma rede do servidor, ele conecta sem fio. Ou seja, nem o cabo de programação você precisa. E sem fio é absurdamente mais rápido e o número de terminais aumenta exponencialmente a programação. Tá bom? Ah, ok. Bastante gente começou do treinamento de CPS de Tetra. Legal. Qualquer terminal pode ser programado pelo MDM? Não, por enquanto não. Não são todos os terminais ainda, tá? Se for aqui, terminal Tetra, sim. Terminal Tetra, por enquanto, acredito que todos já entraram, já PT3, PT5, PT590, o MT680, o Tetra, sim. O que não entrou ainda são os DMR. O DMR só o HP7 entrou aqui ainda, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi somente um overview do protocolo Tetra aí para vocês. Tá? Lembrando que dá para fazer com certeza mais um ou dois webinars só para falar de Tetra, de arquitetura de rede. Reparem que eu não falei de produto aqui, né, pessoal? Eu sequer falei dos rádios aqui. Não falei detalhe de infraestrutura, não falei detalhe de infraestrutura indoor, outdoor, dos terminais móveis, portátil, ATEX, etc. Tá? Ou seja, dá para fazer um treinamento só de produto. Tá? Não falei de arquitetura, falei por cima ali da coisas. Dá para fazer treinamento só de CPS, ou seja, o Tetra é um assunto muito extenso, dá para fazer muita coisa. Tá? Então, se você gostou dessa apresentação de Tetra, manda um dia, pede mais treinamentos, que dependendo da demanda, pessoal, a gente dá prioridade exatamente para aquilo que vocês pedem e para aquilo que vocês têm maior necessidade. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais um webinar inédito aí para vocês. Eu estava louco para fazer esse webinar aqui para vocês. Muita vontade de compartilhar esse conhecimento com vocês, tá bom? Se você não tem mais perguntas, eu vou me despedindo já por aqui. Um forte abraço, até a próxima. E para quem tem mais perguntas, eu vou um pouquinho aqui na sala responder perguntas ou comentários aqui. Valeu, pessoal. Um abraço e boa semana para vocês. Show de bola. Se tiver mais webinars, até a próxima. Obrigado, Júlio. Saludos. Valeu, Josi. Webinar. Obrigado. Espero que vocês tenham. Gostou? Pede mais. Abraço da equipe Loopcom e um abraço pro meu amigo Cata. Ó, o Cata cheio de fãs aí, por onde vai. Valeu, seu Reinaldo. Um abraço. Obrigado e um ótimo dia. Valeu, obrigado você também. Acho que as perguntas o pessoal caprichou logo no começo, logo de cara. Só tem beijos e abraços aqui. Só tem até o pessoal de outros países acompanhando nosso webinar fazendo sucesso, hein? Quebrando fronteiras aí. Obrigado, Júlio. Boa semana. Valeu, Carol. Boa semana para você. Um abraço. Pessoal, e lembrando para você, Wings University, pessoal, temos vários conteúdos novos lá. IP-Transit, programar anúncio de canal, convencional, Smart One XPT. Se você ainda não se inscreveu, dá um pulinho lá no nosso site www.hyterawingsuniversity.com.br, dá uma olhadinha lá. Tem bastante conteúdo legal, treinamentos marcado a gente nas redes sociais. Fez a provinha, se passou na provinha, marca o professor lá com o certificado que a gente fica muito feliz. Obrigado, Júlio. Continue sempre assim. Valeu, Reinaldo. Obrigado pelo apoio. Um abraço.
Pessoal, ficou só beijos e abraços aqui no final. Wings University, fica a dica aí para vocês. Não deixe de se inscrever lá no nosso site. Aproveite os treinamentos. É gratuito. Aproveitem essa ferramenta aí. A gente tem mais conteúdo inédito para vocês e tem mais webinar inédito ainda esse ano para vocês. Aguardem-nos. Pessoal, muito obrigado para todos vocês que ficaram aqui até agora. Obrigado pela presença, pela participação. Um abraço, boa semana. Valeu.